E esse nosso encontro hoje, a gente está falando, continuando a falar sobre a coragem, na verdade, porque a gente mostrou um lado do que impede a coragem, que é o medo. Aí a gente falou muito sobre o medo. Aí eu vejo que essas definições e esses conceitos, eles precisam de estar claros para nós, porque são coisas assim que nos ajudam a identificar as coisas que nos paralisam, né? Que nos fazem ficar parados na vida. E eu achei muito importante, aproveitando esta coragem, a gente falar de uma outra coisa que paralisa a nossa coragem, que é a vergonha. Eu queria muito falar sobre a vergonha, porque a vergonha, ela tá assim, ela é uma espécie de medo, só que ela se diferencia um pouco do medo. Antes de tudo, eu queria aqui perguntar para vocês, exemplos de vergonha que vocês passaram. Vocês podem escrever aí no chat algumas palavras, em uma frase, alguma coisa assim, alguma vergonha que vocês já passaram? Vocês podem escrever? Vou até abrir o chat aqui, para ver. Marlene tá bonita, gente. O que a Marlene deve estar fazendo, meu Deus? Onde você está, Marlene? Eu estou em uma comemoração do Dia dos Professores e a bateria não vai dar, eu vou ter que desligar. Você assiste depois. Eu mando para você. Tchau. Tchau. Eu não vi nenhuma vergonha aqui escrita. Eu acho que vocês estão me dizendo assim, Vânia, eu tenho vergonha de falar das minhas vergonhas. É isso? Vocês estão com vergonha de dar um exemplo de uma vergonha que vocês passaram? Passei vergonha com meu filho, passei vergonha na fila do banco, passei vergonha no ônibus, passei vergonha, sei lá, dentro de casa, meu vizinho, vergonha de falar em público, vergonha de pedir aumento. Ainda são tantas. Vocês concordam comigo que é muito difícil falar das nossas vergonhas? Vergonha de usar biquíni. Dá até uma risadinha nervosinha, né, Adriana? Eu tenho certeza, gente, que é difícil para vocês escreverem isso. Eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque a vergonha tem essa qualidade. Tem uma autora que diz que a vergonha é uma epidemia silenciosa. A vergonha nos cala. Não ter uma vida financeira definida. Muitas mulheres têm vergonha de tantas coisas. Eu fiz uma pesquisa aqui, só que eu não consegui achar o resultado dela, não tem consenso. Mas eu tenho para mim que a mulher sente mais vergonha que o homem. Porque eu fiz andei fazendo umas pesquisas nessa semana, que eu queria falar sobre a vergonha, e realmente eu estou estudando sobre a vergonha,
E eu perguntei para alguns homens, por exemplo, meu marido, e eles não têm. Primeiro, que eles não sabem falar da vergonha deles. E eu sei que mulher tem muita vergonha, de muita coisa. Então, eu achei que a vergonha era mais uma qualidade feminina. Mas eu vi muitos conteúdos das vergonhas dos homens também. Eu vou definir vergonha para vocês. Vergonha é um sentimento que você tem de inadequação em alguma situação. Parece que você está inadequada, desencaixada. É uma sensação de que você não está sendo aceita ali naquele ambiente. É uma sensação de que você é indigna de estar ali, de estar olhando para a situação. É uma situação que traz medo do ridículo, medo do desprezo. É um sentimento de que você tem menos valor, de desvalorização, de que você é defeituosa. Eu gosto muito, quando eu falo da minha vergonha, a minha experiência de vergonha, quando eu sinto vergonha, parece que eu estou exposta numa vitrine, nua. Sabe aquela sensação? É a sensação minha, particularmente, é essa sensação de exposição e nudez. Gente, isso é vergonha. Qualquer situação que te faça sentir essas coisas que eu falei para vocês, você está experimentando uma vergonha. E a vergonha, ela te mantém calada, ela te mantém tímida, ela te mantém medrosa. Por isso que ela tem tanto poder. Toda vez que a gente fracassa em alguma coisa, que a gente vê que não fez, não deu o resultado que a gente queria, a gente sente esta vergonha. A vergonha, ela cresce porque ela fica escondida e ela vai crescendo e você não percebe que ela está crescendo dentro de você. Porque a vergonha, na verdade, a vergonha detesta exposição. A vergonha, ela detesta que você identifique ela. Quanto mais escondidinha ela fica em você, mais ela gosta e mais ela cresce. A vergonha, ela gosta de te paralisar, e às vezes você até perde a capacidade de reagir àquilo ali, às vezes. Porque a vergonha te toma e te coloca numa redoma, parece que é só você que está sentindo aquilo ali. Eu gosto de falar, quando eu comecei a estudar sobre vergonha, eu gosto de falar que a vergonha, ela nos coloca dentro de um labirinto. Sabe aquele labirinto que você anda assim, você não encontra saída, é um monte de corredores? A vergonha, quando você está numa situação de vergonha, o que a vergonha te faz? Ela te coloca dentro desse labirinto. E você não tem como se sair daquele labirinto. Você não sabe onde está a saída. E aí, conforme você pensa que a saída é aqui, aí você dá de cara com o quê? Os elementos que eu coloquei da vergonha. Você chega aqui, você encontra o medo. Aí você foge desse medo, você vai para outro corredor, lá anda, pensa que está saindo, aí você encontra a desaprovação. Você foi desaprovada, você está sendo, você não está sendo correta nessa situação, você está inadequada ali. Você encontra desaprovação. Aí você sai daquele corredor, você tenta achar uma outra saída, aí você encontra a acusação, a recriminação. Porque a vergonha tem uma qualidade de estão me recriminando aqui, porque eu não estou passando nesse teste. Isso tudo nos desconecta com as pessoas. Essa semana, eu senti uma vergonha de uma paciente. Ela estava vivendo um luto, e um luto faz muitos anos que ela está dentro desse luto.
nesse looping de luto e não sai. Há 7 anos. Porque ela perdeu um filho. E aí ela tem vergonha, nesses anos todos, ela teve vergonha de dizer que não estava conseguindo sair do luto. Então, quando eu trouxe ela para cá e a gente começou a processar o luto, que ela viu que ela sentia vergonha perante as pessoas de estar ainda com esse luto, deu um start na mente dela. Ela falou: caramba, como assim? Porque ela percebeu que ela tinha essa desconexão com as pessoas. Parecia que ninguém poderia entender ela, ninguém poderia ouvir o que ela tinha para dizer. Ela achava que não merecia, porque fazia muitos anos já de luto. Então, ela se recriminava o tempo todo. Ela entrou nessa vergonha de desaprovar a si mesma, de ter medo dessas emoções e disso que estava tomando ela, dessa acusação que ela fazia dentro dela mesma, e tudo isso desconectava ela com as pessoas, com o pai da criança, com os pais dela, com a família que queria ajudar ela de alguma maneira. E aí ela conseguiu superar isso porque ela trouxe à tona essa vergonha. E ela reconheceu, e aí ela conseguiu fazer esse processo dentro dela. A vergonha, ela nos desconecta porque ela nos faz ficar diante das pessoas, ela nos faz ficar como que a gente não está sendo aceito ali como a gente é, nessa situação. E assim, nós como seres humanos, nós nascemos para relacionamento, para nos conectar com as pessoas. Nós necessitamos de estar num ambiente de acolhimento, de aceitação, e num ambiente que você se sinta humano como os demais. Nós aprendemos uns com os outros, nós dependemos uns dos outros. E aí a vergonha rompe essa ligação que a gente tem com o outro. A vergonha é você olhar para a situação e se sentir indigno daquela situação. É uma situação que, na verdade, te desconecta. Eu anotei aqui 3 reações quando você está com vergonha. Existem 3 reações que você pode ter à vergonha. A primeira é quando você está numa situação de vergonha, de exposição. A primeira coisa que você pode fazer é se recolher, é se isolar, é sumir da frente de todo mundo, é ficar em silêncio, é ir para longe, é se fechar. A vergonha nos dá esse tipo de resposta de situação, de reação, sabe? A gente se isola, a gente some. Quando a gente se sente inadequado em alguma situação, uma das reações é sumir. A segunda reação para esta vergonha é a gente sempre querer colocar panos quentes naquela situação. Sabe quando você quer contornar e você está sendo assim, de alguma maneira você está se sentindo desaprovada ali, então você faz um esforço tremendo para ser aprovada, para procurar agradar as pessoas, para se apaziguar naquela situação, para buscar reconhecimento. Então você luta para que o outro te veja de maneira diferente, porque você se sente tão envergonhada naquela situação que você, qual é a sua situação? Eu preciso de me esforçar aqui para que nessa situação que as pessoas me aceitem e as pessoas me reconheçam como alguém validado aqui nessa situação. E a terceira reação que a gente pode ter é uma reação de oposição, de responder com mais vergonha ainda, envergonhar os outros. Já que eu estou sendo envergonhada aqui, eu preciso de envergonhar alguém. A gente se torna agressivo. A gente tenta ganhar na força. Eu preciso de me impor aqui. Eu estou sentindo tanta vergonha que eu preciso de mostrar para todo mundo que eu sou alguém aqui. Muitos homens agressivos e que
fazem violência com mulheres, muitas vezes tem uma raiz de vergonha. Eles se envergonham porque eles se sentem menos, eles se sentem impotentes, eles não se sentem à altura. Então, eles respondem com esse terceiro tipo de reação aqui, que é a oposição. Então, se eu estou sentindo menos que essa mulher, se ela está me envergonhando, eu preciso de mostrar para ela o meu poder. Aí vem e violentam a mulher. Às vezes, eu fiquei olhando para essas três reações aqui, sabe, da vergonha. E eu posso dizer que eu faço as três, algumas vezes. O que eu mais faço, eu acho que é a primeira. Numa situação de vergonha, o que eu mais fiz na minha vida foi me recolher. Eu já falei para vocês que a vergonha e o medo me calou durante muitos anos na minha vida, né? Mas eu também já procurei fazer as coisas diferentes, tentar mostrar para os outros que eu posso. E também já tentei envergonhar. E isso acontece muito com o filho, né? Você já viu quando o filho faz alguma coisa perante os outros e a gente como mãe, socialmente, a gente sempre quer mostrar que os filhos são obedientes e que a gente sabe educar os nossos filhos. Aí, quando os filhos, eles agem de uma maneira que é imprópria perante as pessoas, a gente não aguarda chegar em casa, a gente quer corrigir perante as pessoas. Porque, na verdade, a gente fica com vergonha do filho estar nos expondo desse jeito. Então, às vezes, a gente responde para os outros verem. Às vezes, a gente envergonha os nossos filhos na frente das outras pessoas, porque a gente está se sentindo com vergonha, porque eles não foram perfeitinhos naquela situação. Às vezes, isso acontece com a gente. Então, essas três reações da vergonha, ela passa pelo nosso comportamento, sabe? Se você for ver, você consegue identificar isso. E como é que a gente supera essa vergonha? Gente, tem tanto tipo de vergonha. Eu lembro que eu tinha vergonha quando eu estava tentando engravidar. Eu fiquei muitos anos tentando engravidar. E eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu não conseguia. Porque no começo eu falava, mas aí eu comecei a ouvir umas frases que me metiam mais vergonha ainda, do tipo, ora mais, do tipo, são tantas coisas que as pessoas falam que você começa a se envergonhar demais naquela situação, do tipo assim, cara, eu estou sendo punida, porque Deus não me deu filhos. É aquela cultura que tinha, hebraica, antiga, de que a bênção de Deus significava fertilidade, a maldição, infertilidade. Tinha um pouco disso, ainda tem um pouco disso na nossa sociedade. Eu sei disso porque eu já passei por esse processo. Eu tinha vergonha de. Até hoje eu tenho um pouco de vergonha de dizer que eu estou doente. Porque parece que eu tenho sempre que mostrar saúde. Eu tenho vergonha de dizer que eu tô na TPM, por exemplo. TPM, para mim, não é a atenção pré-menstrual exatamente, mas aquele tempo que o seu corpo tem de se recolher mesmo. Aquele tempo antes da menstruação e na menstruação que você quer ficar mais caladinha, mais quietinha, você fica mais introspectiva. Eu sinto isso, o meu corpo sente isso. E às vezes eu tenho vergonha de não ir a certos lugares porque eu não quero. Eu não quero aquelas distrações, eu não quero aqueles estímulos todos que naquele momento, naquele processo que eu tô tendo naquele mês ali no meu ciclo menstrual, é um processo mais de recolhimento, mais de quietude, mais de solitude, mais de silêncio. E durante muito tempo eu sentia vergonha disso. E até hoje eu sinto uma qualidadezinha dessa vergonha. Mas eu vejo que isso é saúde para mim.
eu reconhecer que este não é o momento de eu estar exposta, por exemplo. Tenho vergonha também de que as pessoas vejam meus erros, vejam de cara, assim. Tem muita gente que tem vergonha do próprio corpo, eu já tive e não tenho mais. Tem muita gente que tem vergonha da família, vergonha da sua origem. E aí são N vergonhas, né? E a vergonha é dessa questão de que você acha que você não vai aguentar aquela situação. Por exemplo, vergonha de falar em público. Você sabe falar, você pensa, você tem lógica. E por que que quando você está na frente das outras pessoas, você acha que você não vai poder falar? E aí a vergonha te cala. A vergonha tem esse poder, né? Porque você, na vergonha, você se sente inferior. Você acha que você vai ser desaprovada ali, você vai fazer alguma coisa errada ali. Mas a gente quer superar essa vergonha. E como é que a gente supera essa vergonha? Existe uma palavra que é um segredo para acabar com a vergonha. A gente chama ela de empatia. O que é empatia? É você voltar à conexão com o outro. Lembra que eu falei que a vergonha nos desconecta com os outros? E a vergonha sempre tem uma qualidade social. Você não sente vergonha sozinha. Você sente vergonha diante de relacionamentos, diante de pessoas. E aí a empatia, ela te faz ser um humano que se conecta com o outro. A empatia nada mais é do que você compartilhar o que você sente com o outro. Essa é a empatia. É você olhar com os olhos do outro. O outro olhar com a lente, com as suas lentes. É você saber das suas fragilidades. É você ter um relacionamento com o outro em cima da sua própria verdade. Sem você precisar de mostrar uma outra cara, sem você precisar de provar alguma coisa para o outro, de se sentir digno de estar na presença do outro. Eu gosto da frase que diz que a empatia cura o outro enquanto você se cura. É essa conexão que você tem com o outro. E o que seria empatia? Primeiro, ela tem um elemento de coragem, que é exatamente essa coragem que a gente está falando. A coragem de se expor, a coragem de mostrar sua própria vulnerabilidade. Esta coragem de você olhar de frente para sua vergonha, de você saber que naquela situação ali você está se sentindo mal, que você não está querendo se expor. E empatia significa coragem para reconhecer isso. Você, na empatia, tem uma qualidade também, um elemento de aceitação. Você pode ser quem você é, como você é, e você não teme que você pode errar ali, você tem as suas limitações naquela situação. A empatia também tem um elemento de compaixão, que é você se humanizar. E aí, todas essas coisas do elemento da empatia nada mais é do que o fruto do espírito. O fruto do espírito é você mostrar o seu valor, aquilo que você acredita nas situações, mesmo você se expondo ali. E, na verdade, isso cria, essa empatia, na verdade, ela cria como que uma proteção contra a vergonha. Porque a vergonha é aquele medo de se expor. É aquela sensação de que você está sendo recriminada, culpada, julgada, não aceita.
indigna, defeituosa, desvalorizada. Aí a empatia é, eu sou humana, eu tenho as minhas falhas, e eu tenho coragem de mostrar aqui o quanto que eu estou com medo, o quanto que eu estou com vergonha. Na verdade, a gente falou semana passada que a coragem nada mais é do que você aceitar sua própria vulnerabilidade, sua própria fragilidade. A sua força reside nisso. Porque a vergonha, na verdade, ela quer te esconder disso. Ela quer mostrar para você que isso não é legal. Você se expor desse jeito não é legal. E o que provoca vergonha na gente tem muito a ver com a forma com que a gente acha que os outros nos veem. Vou falar de novo. O que provoca a vergonha na gente, por que a gente sente vergonha? Porque a gente vê e a gente tenta adivinhar como o outro está nos vendo. Por isso que essa sensação de exposição. Eu estou numa vitrine, então a vitrine é do lado de fora para cá. E aí eu sinto que as pessoas estão me olhando assim. Entendeu? Tem a ver com os outros. E quando você vai expor esta vergonha, para você superar ela, você tem que fazer algumas perguntinhas. Por exemplo, para você descobrir qual é a sua vergonha, o que mais te envergonha, como é que essa vergonha se processa dentro de você, faça essas perguntas. Como as pessoas me veem? Como é que as pessoas estão me vendo nessa situação? Imagina a vergonha. Como as pessoas estão me vendo? Aí você acha a vergonha dentro de você. A outra pergunta como as pessoas vão pensar de mim? O que elas vão pensar de mim? O que elas estão pensando de mim? Aí você responde: como eu quero ser vista e como eu não quero ser vista. Tudo isso é o elemento das suas crenças que te dão vergonha. Quando a vergonha ela toma conta da gente e a gente está bem no meio da situação, aí daqui está dizendo que dá vontade de fugir, né, de desaparecer, e que você não consegue argumentar, você não tem forças para argumentar. É uma das reações que a gente tem de recolhimento. Olha que interessante o que a Aida está falando aqui, que a vergonha muitas vezes, dos outros de algo que eu não aprovo em mim. Então, você, na verdade, vê os seus defeitos no outro. Seria isso, Aida? Você olha para o outro, o que o outro está fazendo parece que está refletindo dentro de você. É o espelho. Aí isso envergonha a gente, né? Tá vendo como a vergonha sempre tem alguma coisa a ver com o outro? Na situação que eu estou em relação ao outro? E aí, como é que a gente diminui essa vergonha? Tem como diminuir essa vergonha? Quando a gente está com vergonha, na situação, parece que a gente tá exposto ali numa vitrine, né? A gente está se sentindo ali desconectado com as outras pessoas do ambiente. E aí, você precisa de pensar, através da empatia, de que você não é a única que sente aquilo. Tem muita gente que se identifica com o que está acontecendo com você. Você faz o seguinte, você pega a situação da vergonha e você amplia a sua visão. Sabe quando você pega a câmera e coloca um zoom? O zoom, que é você aproximar na situação, na verdade, aumenta a vergonha.
Aí o que, que você faz? Você reenquadra, você traz o zoom para trás, você começa a olhar o panorama geral. Cara, muitas mulheres sentem o que eu estou sentindo aqui. Muitas pessoas sentem o que eu estou sentindo aqui. Quando você faz isso, que você se distancia na situação, a vergonha vai diminuindo. Porque ela odeia a exposição, lembra? Aí você vê que você não é a única na situação. Tem muita gente sentindo aquilo. Até mesmo, pode ser que naquela situação que você está sentindo vergonha, tem muita gente tendo a mesma sensação que você. Isso já começa a te conectar com as outras pessoas e com o ambiente onde você está. Então, a primeira coisa é você ver que você não é a única, é você olhar, reenquadrar, olhar o panorama geral. A segunda coisa que você pode fazer é normalizar aquela situação e não colocar, tipo, tem alguma coisa errada comigo. Sabe quando você olha e fala assim, cara, é só eu que estou sentindo essa vergonha aqui, isso é vergonha pro resto da vida. Isso é horrível o que eu estou sentindo. Não, você não é anormal. Essa vergonha, ela é muito humana, é muito natural. E aí, o que você faz? Você normaliza isso, você vê que você olha o contexto de toda a situação ali e você vê que tudo aquilo que você está vivendo e sentindo é vivido por outras pessoas também. E você pode aprender com que as outras pessoas já passaram por aquela situação. Aí isso aí vai diminuindo aquela autorrecriminação, autoculpa, sabe? Isso vai diminuindo, porque você olha a situação em relação à situação e não em relação a você mesma. Só eu estou passando por isso. Normaliza isso, gente. Isso é do ser humano. Isso acontece. Você pode até rir de você mesma. Nossa, como eu estou gaguejando aqui nessa situação. Nossa, gente, eu estou até nervosa. Olha aqui como é que eu estou. Isso cria conexão com as outras pessoas. A outra coisa que você pode fazer também é compartilhar o que eu estou fazendo aqui com vocês. Porque a vergonha, ela gosta do escondido, ela gosta do segredo, ela gosta de ficar escondidinha. Então, quando a gente expõe e a gente compartilha, a gente tira esse segredo, essa sensação de que ela está escondida, a gente expõe. Então, quando você desmistifica a vergonha, você faz com que ela fique menor. Você não fica protegendo ela, você expõe ela. Porque quando você esconde e você não tenta não olhar com outros olhos, o que ela faz? Ela cria mais vergonha ainda e você vai se escondendo cada vez mais. Compartilhar. Esses dias eu tive uma experiência, um tempo atrás aí, eu estava num projeto em que eu tinha que... Foi no começo do projeto que eu tinha que explicar sexualidade para algumas crianças numa escola, num projeto. Eu ensino sexualidade para as crianças, mas eu faço grupos pequenos. Eu faço uma espécie de terapia de grupo. Então, são pequenas pessoas. E eu nunca peguei crianças, adolescentes de periferia, e um monte juntas. Quando eu fui dar a primeira aula, que não é aula, a gente chama de grupo de orientação, quando eu fui dar essa orientação para eles nesse dia, eu me senti muito, mas muito incapaz. E eu falei, gente, eu não nasci para ser professora. Eu não estou aqui dando aula. Eu queria fazer disso aqui como eu faço com as outras crianças, com os outros adolescentes, mas não tem como você fazer aquilo, aquela abstração, reflexão, como você faz para as outras crianças, naquelas crianças de periferia. Elas não estavam entendendo a minha linguagem de terapia, elas não estavam entendendo. Aí eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada comigo. Meu Deus, eu não acredito que isso aqui eu não posso fazer. Parece que eu estou com medo de meninos, púberes e adolescentes
que está acontecendo aqui? Eu meio que deu aquele fervor dentro de mim, aquela vergonha, porque a vergonha não dá uma qualidade de quentura assim no rosto, não sei se vocês sentem o que eu sinto. Ai, que lindinha, Yasmin. Já está aprendendo, que gracinha, gente. Um beijinho. E aí, gente, o que eu fiz? Acabou as aulas. Com aqueles meninos, foi direto na pedagoga lá, na diretora do projeto. Sentei com ela e falei, minha querida, eu estou me sentindo péssima. Parece que eu dei a pior aula que eu já dei na minha vida. Eram duas, meninos e meninas. Uma hora com uma hora com outra. E aí eu sentei com ela e falei assim, nossa, é muito difícil. Eles não estavam entendendo o que eu estava falando, eles não conseguem abstrair, eles não conseguem fazer essa reunião reflexiva, de se expor, de falar. Eles são distraídos demais, eles não entendem o que eu estou falando, não entendem a minha linguagem. Cara, eu não nasci para isso. Aí ela falou, calma. Aí ela me ouviu. Cara, como ela foi humana. Mas sabe o que eu fiz? Eu usei isso aqui, ó. Que eu falei para vocês. Tive coragem de pegar essa vergonha, olhar na cara dela. Fui num lugar onde eu era aceita, que é essa menina, essa pedagoga, e falei para ela, e derramei para ela, compartilhei com ela ali. Ela olhou para mim e falou assim, Vânia, que bom que você sente isso. Você, como psicóloga, você sente isso, porque nós, como professores, também sentimos. Por quê? Aí que eu fui fazer sabe aquele zoom no panorama, assim, e você olhar o panorama todo? Aí, o projeto, na verdade, ele começou esse ano. Então, são meninos da periferia que nunca tiveram dentro de um projeto ouvindo a palavra de Deus e sentando e ouvindo alguma coisa. Eles são acostumados a estarem nas ruas, não tem limites, não tem educação, tal. Então, eles estão aprendendo esses valores ali naquele projeto. Então, eles estavam no comecinho de ensinar eles. Ela falou assim, Vânia, você conseguiu deixar eles 1 hora dentro da sala de aula? Parabéns! Porque tem professor aqui que nem isso consegue. Aí ela foi falando para mim, porque eu tinha falado das minhas dificuldades, e ela vem falando assim, Vânia, você pode usar, se não dá do seu jeito, você pode usar coisas lúdicas, você pode fazer N coisas com eles. Conforme ela foi falando assim, aí eu fui criando ideias na minha cabeça, aquilo foi um ambiente tão acolhedor, tão maravilhoso, que eu olhei para aquele meu defeito e achei aquele defeito do tipo assim, cara, eu posso superar isso aqui. Aí eu vi já que não era totalmente um defeito, mas era uma maneira que eu poderia fazer diferente. Aí eu conheci uma nova Vânia que faz uma intervenção diferente em meninos, em adolescentes e púberes, de maneira lúdica. Aí eu coloquei minha criatividade, aflorei minha criatividade e fui embora. Botei o projeto para frente. Nesse projeto, eu entendi uma coisa, gente. Quando a gente está falando sobre sexualidade com crianças, eu vi que as meninas, elas têm muito mais vergonha do que os meninos. Você fala sobre como nascem as crianças, você fala sobre o amor entre um homem e uma mulher, você fala sobre menstruação, você fala sobre os nossos seios se desenvolvendo, o seu quadril se arredondando, o homem engrossando a voz, todas essas coisas assim você fala, os meninos ficam maravilhados. Eles se acham fortões, nossa, que legal, eu estou virando homem. As meninas, elas morrem de vergonha de falar da própria sexualidade. Gente, quando eu fui ensinar sobre os nossos órgãos sexuais femininos, o útero, os ovários, naquele jeitinho mais lúdico meu, mais lindinho, o útero é a caminha do bebê e tudo. Elas não queriam nem olhar para a imagem, gente, elas ficavam assim, ó. E eu falei, gente, o que faz? O que a nossa cultura faz com que as meninas se sintam tão envergonhadas desse jeito? Envergonhadas já desde agora do próprio corpo.
Sentem vergonha quando a gente fala do sangramento, da menstruação, que é uma coisa linda, que é vida, sangue é vida. E mulher lida com sangue desde pequena, desde da menarca, que é a primeira menstruação. Lida com sangue e vai lidar até chegar à velhice. E este sangue significa saúde. Está tudo bem comigo. Eu sou uma pessoa que posso gerar vidas. As meninas olham esta realidade com nojo, feio, não gostam de ser mulheres, queriam ter nascido homens, acham que são inferiores. E eu tive que fazer, além do processo da psicoeducação da sexualidade, eu tive que refazer a imagem delas do que é ser feminino, do que é ser mulher. Eu levei lá para elas muitos contos de fadas, só que contos de fadas contextualizados, de que nós somos mulheres, que para nós termos o nosso poder, nós não precisamos masculinizar, nós não precisamos de ser como os homens, o nosso jeito feminino é poderoso, é lindo. Aí eu vi que a vergonha parece que ela está muito mais exposta nas mulheres. Parece que os homens, eles têm uma qualidade de vergonha um pouco diferente e parece que é menos forte neles. É a sensação que eu tenho, eu preciso de pesquisar mais sobre isso. Eu não, é a experiência que eu tenho daquilo que eu estou vendo. Pois é. Vergonha. E aí, gente, o contrário da vergonha seria honrar. Sabe o que é honrar? É honrar a si mesma. Ao invés de você sentir vergonha nas situações, se sentir desaprovada, se sentir menos, incapacitada, se sentir exposta, tudo isso que a gente falou sobre o sentimento de inadequação da vergonha, de que vão nos desprezar, não vão nos aceitar, você desenvolve a honra por si mesma, a honra com a sua própria verdade, a honra com o seu próprio corpo, a honra com o seu próprio ser, de quem você é. O que é honrar? É você respeitar, é você reconhecer o valor, é você colocar um valor de estima, é você reconhecer que você é humana, e tudo bem, e ver que você é importante. A honra, ela é a oposição da vergonha. Olha só, eu achei lindo quando eu estava vendo versículos bíblicos sobre isso. O Isaías, capítulo 61, versículo 7, o profeta, ele estava dizendo da vinda do Salvador. Porque o Isaías 61 fala, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar, tal. Então, ele está falando de Cristo, que ele foi o ungido, né? E aí, no versículo 7, ele diz assim para a nação, que a nação, ela iria receber essa salvação, esse ungido, que iria trocar toda a história dela. E diz o versículo 7, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. O que está dizendo é que antes da salvação, a gente sentia vergonha, a gente tinha vergonha mesmo. Porque a gente estava morto, né? Dos nossos delitos e pecados. Veio a salvação e tira essa vergonha e nos dá dupla honra. A dupla honra, eu creio que é a salvação do Senhor. É você ter honra aqui e no céu e a vida eterna. Interessante de Deus trocar nossa vergonha pela dupla honra, porque me lembra muito de Adão e Eva, lá no começo, onde a vergonha começou. Se você for ler Gênesis 1, você vai ver que Gênesis 1, 2 e 3, a formação do homem. Deus formou o homem e a mulher. E os dois estavam nus
e não se envergonhavam. Diz a palavra de Deus que não existia vergonha entre homem e mulher. Eles eram perfeitos. Aí o que aconteceu? Eles pecaram. Quando eles pecaram, eles souberam que estavam nus e começaram a se envergonhar. Aí o que eles fizeram? Cozeram folhas, né, de figueira e tudo, para cobrir a sua nudez, porque eles estavam envergonhados. Começou a vergonha daí. Aí a gente pode até se perguntar assim, mudou alguma coisa na aparência deles? Será? Para eles sentirem vergonha? Será que a mulher mudou o corpo dela? Ela ficou mais gorda? Ela ficou mais... O que você acha que é vergonhoso aí no seu corpo? Ela ficou mais nariguda? Ela ficou com cabelo estranho? Ela ficou... de repente nasceu espinha na cara dela? Ela ficou com os dentes feios? Mudou alguma coisa na aparência? Que antes ela não tinha vergonha, agora ela tem? De uma hora para outra ela tem vergonha? Não, não foi a aparência que mudou. O que houve foi desconexão. O pecado trouxe essa ruptura. E ela se desconectou com o marido, se desconectou com Deus. E aí veio a vergonha. Por isso que eu digo para vocês que como é que você cura uma vergonha? Criando conexão de novo. E a conexão, ela vai cobrir essa vergonha. Que aí, o que Deus fez quando ele viu que Adão e Eva estavam tentando se esconder? Né? Porque Adão e Eva fez aqueles 3 tipos de reações lá. Eles se esconderam, recolhimento. E aí, quando Deus veio, eles tentaram, né? Adão tentou falar, eu ouvi sua voz, tal, tal. Mas aí, o que ele fez? Ele envergonhou, foi a Eva. A mulher que tu me deste. Aí houve a acusação. Então, eles tiveram as 3 reações da vergonha. E aí, Deus, o que Deus faz, gente? Deus se conecta de novo com Adão e Eva. Deus traz essa empatia. Porque o que Deus faz? Deus falou assim, olha, eu não aceito essas roupas que vocês fizeram, não adianta de nada. Essas figueirinhas aí que vocês fizeram para cobrir a nudez de vocês. Aí Deus mesmo, a Bíblia diz que Deus foi e fez roupas com peles de animais para os dois. Ou seja, houve derramamento de sangue e teve que ser uma pele para cobrir, uma pele de um animal para cobrir a nudez do homem e da mulher. E para mostrar para eles, ó, é assim que se resolve o problema da vergonha, é cobrindo. Aí já estava mostrando já que a gente seria coberto pelo sangue de Jesus. Precisava de morrer alguém para nos cobrir, para cobrir a nossa vergonha. Aí por isso que nós temos hoje dupla honra. Eu acho isso muito interessante. Porque a cura vem através de você reconhecer, você precisa dessas roupas, então você não usa as roupas para se esconder, você usa a roupa para confessar que você é limitado, que você não é perfeito, e que você vai ter os seus erros mesmo, mas significa que nós temos valor e somos aceitos assim mesmo. É assim. Não precisa da vergonha nos mostrar que a gente é menos. A gente sabe que a gente não é perfeito. Entenderam? E por isso, a gente pode, num ambiente de acolhimento, num ambiente de aceitação, a gente ter coragem para se expor, para compartilhar essa vergonha e para dizer, nossa, somos todos humanos imperfeitos. Na verdade, eu sentia isso quando eu tinha vergonha de compartilhar minhas ideias. Na verdade, no fundo, eu achava que as minhas ideias eram valiosas. Eu tinha o que falar para o mundo, sim. A minha vergonha estava em eu não ser a perfeita do jeito que eu queria que as pessoas me vissem como perfeitas. Aí entra naquelas perguntas, o que provoca a nossa vergonha? Como vão me ver? Eu não quero que as pessoas me vejam que eu não sei falar isso aqui
da maneira certa. Eu tenho boas ideias, mas eu não sei expô-las de maneira correta. Eu só estou aprendendo, por exemplo. Aí a vergonha vai nos calando. Só que a honra, a gente honrar a gente mesmo, a gente respeitar a gente mesmo, é a gente vir com as nossas qualidades de imperfeição. E a gente expor ao mundo. E a gente compartilhar isso. Compartilhar do jeitinho que a gente é. Aí eu quero dizer uma coisinha para vocês aqui. A honra significa você se lembrar daquilo que Deus te deu, daquilo que você tem, e não daquilo que você não tem, e daquilo que você precisa alcançar para você se tornar alguém. Então, toda vez que você sentir vergonha, de agora em diante, você vai se lembrar disso. De honrar a si mesma, de respeitar a si mesma. E de saber que esta sensação que você tem, muitos na face da Terra também têm. Pessoa que está do seu lado também pode estar tendo. E isso normaliza você, isso faz com que você se sinta menos envergonhada. E você vai expondo a vergonha e fazendo ela diminuir na sua frente. Ok? Espero que essas definições e esses essas nossas reflexões tenham servido para que você não fique enrascada no labirinto da vergonha. Que quando você estiver numa situação de vergonha, você vai lembrar de tudo isso. Eu estou num labirinto em que está me desconectando com a própria humanidade. Opa, deixa eu criar um ambiente acolhedor aqui, um ambiente empático, deixa eu sorrir para mim mesma, deixa eu me respeitar aqui nessa situação, mesmo que seja um erro seu. Você é aceita por Deus, você está ali para pedir perdão, para se arrepender, seja o que for. E aí você tem um caminho de honra, porque Deus te deu e abriu esse caminho para você não ficar mais se sentindo envergonhada. E você assumir essa dignidade de ser mulher, porque Deus te colocou aqui nessa terra como mulher para você ser digna e não indigna, e não se sentir desvalorizada. Mas para você saber que Ele dá muita importância para você. E por isso que você não precisa de ficar presa no looping da vergonha. Ok?